Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Tabasco On. Hoje eu vou conversar e você vai adorar esse papo aqui porque a pré já foi demais, tá? Vou conversar com a advogada Maria Juliana Pereira Faria. Maju, bem-vinda. Muito obrigada. A Maria Juliana Pereira Faria é advogada, sócia proprietária do escritório Pereira Faria Advocacia, graduada em Direito pela UFMS em 2005, especialista em Direito Contratual, Processual e Educacional. E a gente vai falar hoje de LGPD. Já ouviu falar essa siglazinha? Então, Maju, para começar, o que é LGPD? Muito bem. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. É um assunto que atualmente está gerando bastante polêmica, mas eu estou aqui para defender a lei e dizer que é uma lei que veio justamente para proteger todos nós brasileiros. Nós precisávamos de uma lei como essa para a nossa privacidade. E essa lei, ela foi publicada em 2018, mas ela entrou em vigor em setembro de 2020. Então, as empresas tiveram tempo para se adaptar. Agora, a partir de agosto de 2021, começam as sanções e as empresas estão muito preocupadas justamente por esse ponto, né? Então, mas aí tem a primeira coisa, né, que a gente sempre fala aqui. Lei no Brasil tem que pegar. Dessa vez, ou pega, porque está estourando agora em agosto. Exatamente. Não, a lei pegou, tá? Inclusive, eu estava até vendo uma reportagem na revista Valor Econômico que hoje apenas 11% das empresas estão adequadas à lei. Só que aqui só no estado de São Paulo nós já tivemos mais de 600 processos que têm como objetivo a discussão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Você acha que se nós consumidores, se a gente forçar isso, vai ser mais rápido? Porque 11% é pouco, Maju. A questão da conscientização é um ponto, Paulo, que eu acho que é fundamental sobre essa lei, né? É muito natural, hoje, eu vejo que tem esse sentimento coletivo de que a lei veio como mais uma burocracia para dificultar a vida do empresário, que já não é fácil. E não é isso, né? Porque é normal, é natural que tenha essa preocupação inicial, porque nós desconhecemos. E tudo que é desconhecido causa esse caos. A grande pergunta é, aonde vão parar os meus dados? Nós observamos que pelo fato de dados ser um valioso ativo para as empresas e nós não termos uma lei, os dados brasileiros, eles eram tratados sem nenhum critério, né? A começar pela coleta de dados. Muitas vezes você vai adquirir um produto, um serviço, e aí te obrigam a preencher um cadastro, né, que exigem CPF, RG, endereço. E aí eu pergunto, será que todos aqueles dados eram necessários? Então, assim, hoje, para coletar dados, precisa ter uma finalidade, não pode mais ter esse excesso de dados, né? Você vai comprar um produto, um serviço e você preenche um cadastro com várias informações que identificam a sua pessoa, o que você gosta, e você passa a receber uma série de e-mails, uma série de mensagens, muitas vezes indesejadas. Então, hoje você tem o poder, é um direito do titular de dados, não consentir, né, a fornecer algum dado que ele entenda que não é necessário. Mas muitas vezes o cara fala assim, bom, se o senhor não me der os seus dados, eu não posso deixar o senhor entrar, eu não posso vender, o senhor não vai poder trocar a mercadoria. Aí você fala assim, olha empresa, você não está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados e você está ferindo um direito meu, que é de entrar em um estabelecimento sem fornecer um dado que não tem nenhuma finalidade. Quando nós falamos em adequação à LGPD, eu tenho visto todo mundo falando, fazer política de privacidade, termos de uso, adaptação dos contratos, e isso não é adequar uma lei. O principal ponto é conscientização, treinamentos, porque não adianta você ter os melhores contratos, você ter uma política de privacidade maravilhosa, né, perfeita, e os colaboradores, as pessoas que trabalham na empresa não terem a cultura, não saber, por exemplo, como tratar um cliente, um consumidor, ou então diante de um incidente de insegurança da informação, a empresa não sabe nem como resolver, né? Nem como se apresentar. Mas isso gera até uma vantagem competitiva. Então a empresa não precisa ter, agora eu tenho que me adequar a LGPD. Não, isso vira uma vantagem competitiva no mercado. Certamente. Você sabe que hoje, né, até empresas que participam de licitações estão se adequando porque é uma exigência do governo. As outras empresas também estão exigindo, empresas que já estão adequadas estão exigindo que as suas contratadas, né, estejam adequadas ou se adequando. Por quê? Porque hoje nós temos duas figuras na Lei Geral de Proteção de Dados, que é a figura do controlador e do operador.
O controlador é aquele que controla os dados, né? Só que se ele transfere os dados para o operador, até mesmo para os negócios, né, para o dia a dia, para a operação fluir, ele precisa garantir que esse operador que está operando os dados, ele tenha também ferramentas de segurança da informação, que ele preserve a integridade dos dados. Então, hoje as empresas estão muito preocupadas com isso, né? Que os seus contratados estejam adequados. Por quê? Porque se eles, por exemplo, não cuidarem dos dados e ter um vazamento, por exemplo, a empresa responde. A hora que mexe no bolso, o ser humano se mexe. Dizem que é o órgão que mais dói no corpo. Que mais dói no corpo é o bolso, né? Então, olha só, as sanções, temos várias sanções, desde advertência até multas que chegam a 50 milhões de reais por infração. Essas multas, né, essas penalidades são aplicadas pela ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Só que nós não podemos nos esquecer que os consumidores estão atentos, os advogados estão atuantes quanto à LGPD e nós já temos muitos processos em que os consumidores estão processando, pedindo indenização por dano moral por violação de dados. Aqui no estado de São Paulo, nós tivemos mais de 600 processos esse ano. A Lei Geral de Proteção de Dados é um fato, está aqui, vai ficar, e quem não se adequar vai sentir, inclusive no bolso, essa falta de adequação. E vai sentir no bolso tanto por sanções condenatórias, sanções, penalidades impostas pela ANPD, processos em que os consumidores vão buscar uma justa indenização por terem seus direitos violados, como também vão sentir no bolso a perca de reputação e de clientes, né? Tem uma parte da sua especialidade que vocês tiveram que fazer também um trabalho e estudar muito para colocar isso em prática, inclusive nos contratos. Nós, advogados, principalmente os contratualistas, precisamos estudar muito, conhecer todos os aspectos legais, estarmos preparados para proteger o nosso cliente, né? Para implementar a LGPD. Então, a Tabasco está nesse processo de implementação, atualmente na fase aí do mapeamento de dados, que é justamente conhecer como é o fluxo de dados de pessoas naturais dentro da empresa. E, uma vez tendo esse diagnóstico, vamos fazer aí processos e ferramentas de implementação. E eu vejo que a principal etapa, que eu acho que é a mais divertida também, é o treinamento. Porque a empresa, ela fica muito feliz, né, nesses treinamentos, em ver que os seus colaboradores estão aí tão comprometidos com proteção de dados, estão aprendendo sobre isso e que mais, eles estão replicando fora. Porque a partir do momento em que eu sei quais são os meus direitos e eu preservo os direitos dos meus pares dentro da minha empresa, eu também estou lá fora reivindicando por eles. Eu conversei e fiz esse papo muito bom com a doutora Maria Juliana Pereira Faria, especialista em direito contratual, especialista em direito processual e educacional. Como está começando, eu tenho certeza que você vai voltar aqui para a gente falar um pouco mais de LGPD. Muito obrigado, Maria Juliana. Muito obrigada, eu agradeço. Foi uma grande satisfação falar sobre esse assunto que é tão atual e empolgante. Muito obrigada. Obrigado e até a próxima. Para você também, muito obrigado. A gente se fala e se vê mais aqui no Tabasco On, tá bom? Obrigado.